Ei mamãe com o pé na terra, ei meu pai com o pé no chão. Ei mamãe com o pé na terra, ei meu pai com o pé no chão. Ei mamãe com o pé na terra, ei meu pai com o pé no chão. Ei mamãe com o pé na terra, ei meu pai com o pé no chão. Olhei pro céu, que confusão. Toquei no céu, com o pé no chão. Por onde andei, sem direção, eu te verei, com o pé no chão. Ei mamãe, com o pé na terra, ei meu pai, com o pé no chão. Ei mamãe, com o pé na terra, ei meu pai, com o pé no chão. Ei mamãe, com o pé na terra, ei meu pai, com o pé no chão. Ei mamãe, com o pé na terra, ei meu pai, com o pé no chão. 18h02 no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa, e como o Reinaldo costuma dizer, se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde, que a gente desatrapalha, e como ele fala sempre, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no nosso aplicativo Band Play. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite, Alexandre Bentivoli. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui nesse programa É da Coisa. Hoje sem o tio Rei, né? Duas semaninhas aí, tranquilo, descansando da gente também, né, Ale? Oh, imagino que esteja descansando bastante. Reinaldo Azevedo, que já vinha anunciando aí nos últimos dias que tiraria alguns dias de descanso, vai tirar essas 2 semanas, volta no dia 1º aqui ao comando do É da Coisa. Enquanto isso, a gente segue por aqui atualizando as principais notícias do dia e começando com uma homenagem a um dos maiores músicos da história do Brasil, gigante João Donato. Não é nenhum exagero falar que é um dos maiores da história do Brasil. Nos deixou hoje aos 88 anos, um cara que atravessa a música popular brasileira de tantas formas que é até difícil definir de qual estilo ele é, qual que é a produção exata dele. É um artista que começou tocando acordeon, logo migrou pro piano ainda criança, se tornou a marca registrada dele, um virtuoso no piano, uma das figuras mais importantes do piano brasileiro, uma referência no mundo todo, trabalhou com muitos grandes artistas, não só brasileiros, como internacionais, sobretudo nos Estados Unidos, onde morou por boa parte da carreira, se firmou como centro do maior mercado do mundo, o mercado fonográfico americano, e a trajetória do João Donato foi marcada então com dezenas de contribuições das mais fantásticas, com aquela que é a mais prolífica, a mais fértil geração da música daqui do nosso país, se é que dá pra chamar de uma geração, né? Porque o João Donato trabalhou com gente desde Carmen Miranda, que era anterior a ele, até Martinho da Vila, passando por diversos estilos, diversas épocas, e conforme o tempo foi passando, o João Donato foi passando aí por todas as etapas pelas quais a música brasileira foi caminhando, tocou no samba, na bossa nova, no jazz, na MPB, de tantas formas. Ele que nasceu no Acre, se mudou com a família pro Rio de Janeiro ainda criança e viu lá no Rio de Janeiro nascer uma cena que acabou transformando o que é a nossa arte, né? A nossa música, a identidade brasileira, como a gente é enxergado lá fora. Afinal, ele é um dos primeiros, um dos pioneiros da bossa nova nos anos 40, com a explosão dos bailes. Ele era um dos músicos que se apresentavam nesse tipo de festa. Depois, anos 50, se transformou nas boates menores, ganhando espaço com samba jazz. Tava lá o João Donato com o piano dele, depois inspirado com artistas como Frank Sinatra, a chegada do microfone, com um estilo de cantar um pouco menos potente, mais colocado, né? Ele tem um jeitinho de cantar que é muito parecido com o do João Gilberto, aquele estilo um pouco mais comedido de colocar as palavras nas músicas. Depois veio a bossa nova, ele era muito amigo de João Gilberto, os dois andavam pra lá e pra cá. Hoje eu acompanhava uma entrevista do produtor musical João Marcelo Boscoli aqui aos nossos colegas do Band News TV, em que ele falava dessa proximidade entre João Gilberto e o João Donato, que os dois andavam pelo Rio de Janeiro pra lá, pra cá, o tempo todo. Em 56 ele lança o primeiro disco dele como artista principal, produzido por ninguém mais, ninguém menos que Tom Jobim. E aí ao longo dos anos 60... criou grupos, era a moda do momento, era a tendência da música brasileira, um período dos grupos musicais. Ele teve, sobretudo, grupos instrumentais, e com um grupo instrumental conseguiu fazer
as paradas da época, uma das músicas mais tocadas do Brasil naquela época. E aí ele acabou ficando pelos Estados Unidos, foi acompanhar uma turnê da Elisete Cardoso, que, pra quem não conhece, foi a primeira cantora a gravar o sucesso Chega de Saudade, que depois, eternizado na voz do próprio João Gilberto, compositor dessa música, o autor, né, o letrista dessa música. E Elisete Cardoso foi uma das pedras fundamentais da Bossa Nova. Ele foi pra lá convidado por um amigo violonista para acompanhar uma turnê de 2 semanas. Dizia que era 2 semanas. Acabou ficando quase 15 anos nos Estados Unidos, tocou com muitos artistas latinos, Tito Puente, artistas brasileiros por lá, Astrud Gilberto, por exemplo, se estabeleceu no mercado americano, tocou com grandes artistas do jazz também, o caso do trompetista Chet Baker. E naquele intervalo, entre 70 e 75, acho que foi quando ele produziu as principais obras, as obras mais reconhecidas da carreira, provavelmente os 3 discos mais importantes da carreira como artista principal. Um de 70, chamado A Bad Donato, ainda nos Estados Unidos, com algumas músicas, todas elas em inglês, fruto de uma parceria com também arranjador, produtor Elmir Deodato. Depois, em 73, lançou o álbum Quem é Quem, que tem essa música que a gente tá ouvindo ao fundo aí, Terremoto. E o disco Lugar Comum, com um apelo um pouco mais popular em 75, com 8 parcerias com Gilberto Gil, um dos grandes parceiros dele na carreira. Essa que você ouve ao fundo, Terremoto, parceria com Paulo César Pinheiro, outro imenso artista da história da música brasileira, autor de mais de 2.000 músicas, com mais de 100 parcerias. Todo artista da MPB praticamente já gravou uma música do Paulo César Pinheiro. E nessa época também, nesse começo da década de 70, foi a época em que ele foi arranjador do disco Gal Canta Caymmi, importantíssimo, de 76, e do disco de estreia de Emílio Santiago, em 75, um disco que tem versão de uma das músicas da parceria de Donato e Gil, Bananeira, que você ouviu agora há pouco, e também direito a um texto de Ronaldo Bosco, ele abrindo esse disco, repertório com obras de Jorge Ben, Ivan Lins, entre tantos outros. Então, o Brasil perde um grande compositor, um arranjador de mão cheia, afinal, ali no intervalo entre 75 e 95, ele ficou meio com a carreira parada como artista principal, e aí nessa época ele seguia arranjando e produzindo discos para os outros. É um pianista de mão cheia, um brilhante melodista, era essa palavra, quem usou foi o João Marcelo Bosco, ali nessa entrevista que eu tava acompanhando, que as músicas dele tinham muito fácil assimilação, então ele lançava música, as pessoas se relacionavam com aquela melodia da música, e fácil aquela música virava um grande hit, um grande sucesso. E quem conviveu com ele disse que também era uma figura maravilhosa no trato, uma pessoa muito bem-humorada, de uma forma leve, educadíssimo, e faz parte aí de um momento que a gente vive, que a gente vai se despedindo, né, Larissa? Pois é. De alguns dos maiores artistas desse século XX. A gente falava da Rita Lee faz poucas semanas, que nos deixou, no fim do ano passado, Gal Costa, Erasmo Carlos, ou seja, a gente vê aí o término do século XX e a chegada desse século XXI, esperando uma geração tão brilhante como essa que a gente viu agora, que vai se deixando, caso do João Donato, que nos deixou hoje aos 88 anos. Então fica essa homenagem na abertura do É da Coisa de hoje a esse compositor, arranjador, produtor, músico, de todas e tantas formas que ele desempenhou ao longo dessa carreira muito prolífica, muito duradoura, de décadas e décadas de trabalho pra gente acompanhar. Agora é só ir atrás dos discos e ir ouvir.